Olá, graça e paz a você. Venho compartilhar mais uma devocional hoje e hoje nós vamos continuar nossa reflexão no versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses. Nessa semana que nós estamos separando para pensarmos sobre o nosso modelo, Jesus, aquele que é o exemplo da maneira como devemos viver, seguir nessa vida e caminhar. Então, ontem nós refletimos que Jesus, ele existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus uma coisa a se apegar. E hoje, Paulo ele continua dizendo assim, no versículo 7, para nós pensarmos hoje, e é uma atitude para nossa prática de vida, que é a seguinte: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Isso é interessante, porque Paulo ele está falando de um Deus todo-poderoso, eterno e que criou todas as coisas. Esse Deus poderoso, Jesus, ele se torna um homem e além de se tornar um homem, ele já se humilha se tornando um homem, pois ele é um ser divino, e ainda ele se torna um servo. Então aqui ele assume a pior posição possível na sua época e cultura, essa ideia de servir aos outros, que é uma ideia de escravos. Ele assume a forma de servo, ele assume a forma de serviço, de servir aos outros. Então Jesus, ele não chega à terra como uma divindade, mas ele chega como um ser humano. Ele chega como eu e você. Ele nasce numa manjedoura. Ele cresce numa família que não é rica, ele cresce não em meio aos poderosos, mas aos humildes. E Jesus assume a forma de servo, de servir aos outros. Um exemplo bem conhecido por nós desse serviço de Cristo é quando ele está para festejar a Páscoa com seus discípulos e eles chegam na casa e quando eles chegam não tem ninguém para lavar os pés. E aí o próprio Jesus, sendo o mestre e senhor dos discípulos, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E ali ele ensina muitas lições fundamentais para os seus discípulos que eles deveriam praticar também com as outras pessoas. E é essa lição que Jesus deixa para nós, que nós devemos ter o coração, e não só o coração de servo, mas também as ações de servo. Jesus ele não assume um papel como um ator, mas ele age como servo, ele vive como servo, ele serve aos necessitados, ele serve aos humildes, ele serve aos doentes, ele serve a todas as pessoas, aos pecadores, ele está servindo as pessoas, está cumprindo a vontade de Deus e está realizando um serviço aos necessitados. E é isso que eu e você precisamos também, de ter um coração de servo e ações de servo. Num contexto que nós vivemos, onde a nossa carne deseja ser senhor, e esse é o nosso desejo, que os outros nos sirvam, aqui Jesus nos dá uma lição contrária a isso. Ele nos dá uma lição de que nós devemos servir. Aquele que quer ser o maior, sirva mais. Seja o primeiro a servir e sirva a todos. Essa é a lição do reino dos céus, do reino de Deus. Então nós precisamos ter esse coração, essa mente de servos, para que assim a gente pratique também o serviço ao nosso próximo. Essa é a lição de hoje para nós possamos nos espelhar em Jesus e que nós possamos servir uns aos outros para a glória de Deus, porque essa é a atitude daqueles que estão caminhando com Jesus, sendo o Senhor e o Rei da nossa vida. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia a você, em nome de Jesus.